Salve, salve galera! Como vai vocês? Professor Bruno Calhau na área. Galera, infelizmente, 3 dias sem minha rede social aí, sem meu Instagram. Tivemos um probleminha técnico, não estou conseguindo ter acesso, mas também não posso deixar vocês sem atualizações do conflito entre Israel e o Irã, as coisas que acabaram acontecendo entre a nossa última live, lá na quinta-feira, dia 19/6, e hoje, segunda-feira, dia 23/6, muita coisa aconteceu, eu preciso atualizar, mas teve um fato que precisa de fato a gente dar uma abordada, e uma abordada um pouquinho mais pesada do que eu gostaria. A jornalista da Globo News, Eliane Castanhede, ela fez um comentário que para mim foi um dos mais infelizes dos últimos anos, mas é aquilo, né? Tá cada dia mais banal, discursos antissemitas e nada acontece. Eu vejo algumas pessoas serem condenadas pelo que falam, mas esse tipo de comentário não dá condenação, não dá demissão, não dá absolutamente nada. Parafraseando a Eliane Castanhede, então colocando as devidas aspas no lugar, o que é que ela comentou? Mísseis caem em Israel e não morre ninguém. E quando acontece uma mortezinha daqui ou dali. Se isso não é antissemitismo, desculpa, eu não sei mais o que é. Ela tá querendo que os mísseis do Irã caiam e matem pessoas. Pelo menos foi o que ficou para mim subentendido quando eu tive o desprazer de ver esse vídeo que para mim foi enviado. Mas talvez o que a jornalista nazista, como vocês queiram chamá-la, não sabe, ou melhor, não quer te informar, assim como a emissora da qual ela trabalha, que se diz isentona e imparcial, mas também nunca te informou, vai os dados. Você sabia que desde o dia 7 de outubro de 2023 até hoje, 20 de junho de 2025, já caíram enviados da faixa de Gaza pelo Hamas aproximadamente 13.200 mísseis, exatamente o que você ouviu. 13.200 mísseis foram enviados para Israel, só pelo Hamas da região da faixa de Gaza. Eu fico imaginando se nesse momento Israel não tivesse os lasers, se Israel não tivesse o domo de ferro para o combate desses mísseis enviados da faixa de Gaza. O que é que teríamos em Israel se não seria uma série de escombros, milhões de mortos ou números extremamente graves? Mas isso, a Eliane Castanhede não está muito preocupada. Além disso, eu fui atrás dos números de dados, também pegando do 7 de outubro até os dias atuais, vindos do sul do Líbano, do grupo terrorista Hezbollah, que já enviou em direção a Israel pouco mais de 13.000 mísseis. Lembrando que são mísseis maiores, mísseis mais poderosos e que geralmente são enviados diretamente do Irã. Pouco mais de 13.000. Esses mísseis, eles não são combatidos, eles não são atingidos nem pelos lasers e nem pelo domo de ferro. Quem vai fazer essa operação, geralmente, se não for o Iron 1, vai ser o estilingue de Davi. 13.000. Se a gente botar só esses dois grupinhos terroristas que estão atacando Israel desde o dia 13 de outubro de 2023, já são um pouco mais de 26.200 mísseis. Só esses dois. Só que não para, né? Ainda tem o grupo terrorista Houthis, que ataca lá do Iêmen, e que só de mísseis balísticos, você que está me acompanhando talvez não saiba, o míssil balístico ele tem o tamanho de um ônibus sanfonado. E quando ele cai, ele pode destruir, a depender da capacidade, de 0,5 a 2 toneladas de explosivos, ele pode conseguir destruir um quarteirão. Aí você já tira suas próprias conclusões. A possibilidade, o número de mortes que poderia acontecer só em um ataque desses. Vindo dos Houthis, a gente está falando de pouco mais de 200 mísseis balísticos.
Mas o que é que a Eliane Castanhede não comentou com vocês? Ela simplesmente deixou passar. Dane-se. Agora, no mês de junho, e se pegar os 2 últimos ataques lá do ano passado para cá, o Irã já enviou pouco mais de 720 mísseis balísticos. Esses mísseis que são maiores do que um ônibus sanfonado, em direção a Israel. E o que é que eu percebi que incomodou a jornalista? Que hoje a gente tem pouco mais de 2 dezenas de mortos. Ela preferia que tivesse muito mais. Mas graças a Deus, Israel tem um sistema de defesa muito forte. Iron 1, Iron 2, Iron 3, Stirling de Davi, Domo de Ferro, laser. O próprio sistema da aeronáutica israelense também é muito importante, muito forte. Isso ela esqueceu de comentar. E também, do início agora de junho para cá, desde o ataque de Israel ao Irã, já foram lançados drones suicidas na casa de milhares, pouco mais de 1.100 drones suicidas. São coisas importantes que aconteceram, são falas importantes que precisam ser noticiadas e que geralmente as pessoas não sabem e essas informações não chegam até vocês. Lembrando que uma das minhas preocupações e uma das coisas que eu comentei na live da quinta, os Estados Unidos poderia entrar, e se os Estados Unidos entrassem, essa guerra pode terminar mais rápido, e foi o que de fato aconteceu. Os Estados Unidos entrou, atacou as principais bases de urânio do Irã, atacou a base de Isfahan e outras bases ainda muito mais fortes. Só os Estados Unidos têm a tecnologia para conseguir destruir, de fato, essas bases que ficam em cadeias montanhosas. Só ele tem aquela aeronave que consegue fazer tal função e voltar para casa em segurança. Então os Estados Unidos entrou, fez o lançamento, voltou e missão cumprida. Parecia que o regime teocrático iraniano estava começando a dar sinais de fraqueza, só que hoje, segunda-feira, uma base americana no Catar foi atacada pelo Irã. Eu estou querendo entender o que vai acontecer, quais serão as cenas dos próximos capítulos, mas segundo o presidente Donald Trump, caso os Estados Unidos fossem retaliados de alguma maneira, o Irã sofreria um dano que ele nunca mais iria esquecer. Mas sobre isso, sobre novas operações, eu aguardo vocês, espero que seja no Instagram, mas caso não, eu aguardo vocês aqui no YouTube mais uma vez, para que a gente possa bater esse papo e falar um pouco mais sobre o que está acontecendo na guerra no Oriente Médio. Se você gostou, peço que você deixe seu like, compartilhe, ative aí o sininho de notificação para novos vídeos e já deixe aí guardado mais um pouquinho de aprendizado na sua memória. Forte abraço, fiquem com Deus e te espero. Tamo junto.